Além da questão militar, que praticamente inaugura a crise do Segundo Reinado, a crise do Império como um todo, inclusive, outras questões, como eu falei no vídeo anterior, vão abalar o governo de Dom Pedro II. Uma delas é a questão eleitoral. Para a gente entender a questão eleitoral, vamos lembrar de duas coisas. Primeiro, a Constituição vigente agora no final do Segundo Reinado continua sendo aquela Constituição de 1824. Acontece que o Brasil não é mais aquele. Então, ao longo desses cerca de 50 anos, nós tivemos uma série de coisas acontecendo, dentre elas a Era Mauá, uma intensificação expressiva da imigração, tá? E o sucesso da cafeicultura. Então, enquanto o Brasil de 1824 era aquele Brasil agrícola, onde pouca gente questionava o papel da escravidão na economia, a forma de se votar, né, aquele voto censitário, era diretamente vinculado à questão da propriedade de escravos. Lembre-se do que nós discutimos sobre o lance lá da mandioca. Né? A Constituição da Mandioca, aquele anteprojeto, estabelecia um critério que vai ser copiado pela Constituição de 24, onde quanto mais escravo você tem, mais poder político você tem. Então, obviamente que agora o Brasil é outro. Nós temos surgimento de um eleitorado potencial, né, formado por essas camadas médias urbanas. Quem são esses caras? São filhos de imigrantes, são imigrantes naturalizados, são brasileiros, né, de profissionais liberais, médicos, engenheiros, jornalistas. E esse pessoal escreve para jornal, lê jornal, para nos cafés, nas livrarias da cidade e discutem política, acompanham o que está acontecendo na Câmara, tá? Mas na hora de votar não tem direito de escolher seus representantes. Então isso aí, obviamente, vai provocar uma pressão muito grande em cima do governo para fazer uma reforma eleitoral. Tá? E o governo, obviamente, não está disposto a ceder. Por quê? Porque a política, apesar de nós temos uma figura central, que é o imperador, mas a política está na mão dos grandes barões do café, dos grandes senhores de engenho do Nordeste, que pertencem ou ao Partido Conservador ou ao Partido Liberal, e eles detêm um monopólio desse poder e não estão dispostos a abrir mão desse monopólio. Tá? Então o que vai acontecer é o surgimento, primeiro, de um grupo dissidente, que vai se auto-intitular Partido Liberal Radical. Esse Partido Liberal Radical, em 1870, eles publicam um manifesto republicano, ok? Isso lá no Rio de Janeiro. 3 anos depois, em São Paulo, é criado um Partido Republicano Paulista. Não demora muito para outros estados, na época províncias, né? Outras províncias, como a província do Rio de Janeiro, província da Bahia, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, fundarem seus próprios partidos republicanos. Minas Gerais, tradicionalmente uma província mais conservadora, vai ser o último a aderir. Minas Gerais cria o seu partido republicano praticamente às vésperas da proclamação da República. Mas, entre 1873 e 1888, praticamente todas as províncias do Brasil criam seus partidos republicanos. E esses partidos vão se tornando cada vez mais fortes, principalmente com mobilização de determinados setores ligados especialmente a artistas, intelectuais e militares. Tá? Aqui tem destaque um grupo conhecido como Geração de 1870. Essa geração de 1870 é formada por nomes importantíssimos na história brasileira que difundem pelos jornais, em simpósios, em palestras, a ideia de republicanismo. Eu destaco aqui o André Rebouças, que nós vamos falar dele depois na questão abolicionista, tá? Que era um engenheiro muito ligado à luta pelo fim da escravidão. O Castro Alves, o Rui Barbosa, tá? O Capistrano de Abreu, um grande historiador do final do Império, o Lopes Trovão, que vai liderar uma das revoltas mais importantes nessa fase final do Império, que é a revolta do Vintém. O Silva Jardim, Silva Jardim, não é esse o nome dele, não. É isso mesmo, Silva Jardim. Silva Jardim que depois fica decepcionado com a República e vai embora para o exílio na Itália e morre caindo dentro de um vulcão. Né? Fim trágico, mas um pouco engraçado. Enfim,
Essa geração de 1870 vai se tornar uma grande propagandista do movimento republicano, tá? Consolidando essa ideia de que era necessário estender o direito ao voto e defendendo, obviamente, um sufrágio universal. Bem, isso consiste no que a gente chama de questão eleitoral. Lembrando que a questão eleitoral não seria uma questão importante se o Brasil tivesse sido aquele de 1824. Esses grupos, isso que a gente chama de camadas médias urbanas, são resultado do próprio sucesso econômico do Dom Pedro II. É um sucesso que acaba se voltando contra ele. Bom, além disso, nós temos outras questões. Eu vou falar aqui nesse vídeo também sobre a questão religiosa. A questão religiosa ela é mais simples, tá? E ela é menos cobrada nos vestibulares. E eu vou tentar sintetizar aqui. Lá em 1824, voltamos lá de novo. Lá na Constituição, define-se um negócio chamado regime de padroado. Nós falamos disso num vídeo em algumas aulas para trás. Tá? O regime de padroado estabelecia que no Brasil a Igreja Católica Apostólica Romana é a religião oficial, mas é submetida à autoridade do imperador. Isso significava, dentre outras coisas, que qualquer ordem que vinha de Roma pelo Papa deveria receber uma autorização do imperador antes de ser cumprida pelos bispos e padres brasileiros. Tá? Essa autorização era chamada de beneplácito. Bom, por falar em bispos, o sistema de padroado também estabelecia que quem nomeava bispos no Brasil não era o Papa ou o cardeal, era o próprio imperador. Tá? É claro que a igreja recebia em troca algumas benesses em torno desses privilégios dados ao governo, como, por exemplo, o governo brasileiro, os cofres públicos brasileiros assumiam os custos de manutenção da igreja, inclusive salários de padres e bispos, reformas de igreja, etc. Além disso, o estabelecimento da Igreja Católica como religião oficial do Brasil. Bem, acontece que a partir de 1870, esse arranjo passou a não mais satisfazer o governo, a gestão do Papa. Por quê? Porque uma nova orientação que vem lá de Roma, tá? Que tenta dar conta das coisas que vinham acontecendo no mundo. Tem uma encíclica chamada Rerum Novarum, que vocês aprendem lá na História Geral, que estabelece, o Concílio Vaticano I, que estabelece uma posição razoavelmente conservadora do governo, do Papa, da Igreja Católica, em relação à Revolução Industrial, aos movimentos operários, ao surgimento do socialismo. Tá? E uma das consequências dessa Rerum Novarum é que a Igreja passa a condenar explicitamente o envolvimento de membros da Igreja Católica, tanto os fiéis quanto os clérigos, na maçonaria. A maçonaria é entendida a partir de agora como uma instituição anticristã. E aí vem uma ordem de Roma para que os bispos e os padres no Brasil condenassem explicitamente a maçonaria e aqueles que estavam na maçonaria se retirassem. Acontece que no governo de Dom Pedro II, praticamente todos os ministros eram maçons. Há, inclusive, suspeitas de que o próprio Dom Pedro II fosse maçom. Se não fosse, porque não existe confirmação sobre isso, ele, no mínimo, tinha um envolvimento direto. Ele participou de algumas reuniões, ele foi várias vezes condecorado pela maçonaria. E os maçons eram importantes aliados políticos. Então o que Dom Pedro II faz? Ele não só ignora a ordem que vem de Roma, como ele determina que os padres e bispos brasileiros não deveriam de forma alguma seguir a recomendação que vinha lá da Itália. Os bispos que desobedeceram foram presos. Tá? E isso obviamente vai criar um profundo mal-estar entre igreja e governo. Tá? Alguns membros, não oficialmente, a igreja não chega a condenar a monarquia, não chega a adotar oficialmente o republicanismo, mas alguns bispos, alguns líderes católicos no Brasil se tornam cada vez mais simpáticos a uma mudança de regime. Tá? Eles deixam de apoiar oficialmente o Dom Pedro II. Isso que eu acabei de falar ficou conhecido como questão religiosa. Então nós já vimos 3 das 5 questões que eu vou falar, são 4 as que aparecem nos livros, mas eu vou falar de uma quinta, que é a sucessória. Nós já falamos 3. A questão militar está no vídeo passado. Nesse vídeo nós falamos da questão eleitoral e da questão religiosa.
No próximo vídeo, nós vamos falar de uma questão um pouco mais detalhada, que é muito mais cobrada, que é a questão abolicionista. Então, até lá!